Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, sou professor de matemática e gostaria de dar alguns avisos antes de iniciarmos a aula. O aviso importante, não esqueçam de realizar as atividades que estão disponíveis no Classroom. Qualquer dúvida ou qualquer questionamento, entre no Classroom, mande uma mensagem para o seu professor, ele vai estar retornando para vocês aí o mais breve possível, tá? Vamos retornar então para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela vai estar tratando sobre razões escritas na forma percentual. Nessa aula, a gente vai relembrar o conteúdo aí da aula anterior. Na aula anterior, nós havíamos estudado sobre razão entre dois números ou entre duas grandezas e o conceito de proporção. Já na aula de hoje, vamos continuar estudando sobre razões escritas na forma percentual e situações problema envolvendo diferentes razões, densidade demográfica e velocidade média. Antes de entrarmos aí nos conceitos, vamos abordar como funciona a descrição da forma percentual. Então veja na imagem, toda razão ela é descrita com o numerador e o denominador, onde A seria o numerador e B denominador, no qual B seria 100, referente a 100%, a porcentagem. Assim, nós temos que se 30 sobre 100, que seria na forma fracionária, tem a observação embaixo, veja que tem uma setinha ali ilustrando, seria o mesmo que 0,30 na forma decimal. E na porcentagem, ele ficaria como 30%. Neste primeiro exercício, eu gostaria que vocês tentassem expressar na forma decimal e percentual cada uma das seguintes razões. Veja, tem a razão A, B, C e D. Tente representá-la como estava nessa forma percentual aqui anterior. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no quadro? Veja só, primeiro exercício, o primeiro exemplo aqui, a letra A, onde 63 sobre 100, ele vai ficar representado na forma decimal como 0,63. Já na forma de porcentagem, de percentual, ele fica 63%. 63% parte desse 100%. Já na letra B, onde você tem 11,2 elevado a 100, ficaria na forma decimal 0,112, já na porcentagem 11,2. 11,2% parte do 100%. Na letra C, onde 7 sobre 50, ficaria 0,14 na forma decimal e 14% parte do 50. E a letra D, 11 sobre 16, na forma decimal, 0,6875, que em porcentagem ficaria 68,75% desse todo 16. A forma percentual de uma razão, ela é comumente utilizada para expressar comparações de parte em relação ao todo. Você teria um todo e é parte desse todo. De acordo com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, em 2015, foram gerados 79,9 milhões de toneladas de lixo em todo o Brasil. E somente 3% dessa quantidade é efetivamente reciclada. Ou seja, para cada 100 quilos de lixo produzido pela população brasileira, somente 3 quilos desse resíduo são destinados à reciclagem. Ou seja, precisa se reciclar um pouco mais. Observe outro exemplo. No gráfico abaixo, temos a quantidade reciclada por tipo de material. Vemos que, por exemplo, que em 2009, 98% de latas de alumínio foram recicladas em nosso país. Isso significa que 98 a cada 100, 98 partes de um todo, que seria 100, latas de alumínio foram recicladas. Veja no gráfico, em azul, latas de alumínio foram 98% de um todo de 100. As porcentagens são razões, comparações para cada 100, para cada todo. Por isso, a representação por meio de porcentagens, pois ela facilita a interpretação dos dados. Mais um exemplo. O 7º ano A teve um bom desempenho na prova bimestral de matemática. 4 em cada 5 alunos obtiveram nota acima de 7. A professora Silvia aproveitou os bons resultados para propor um desafio para a turma. Qual o percentual de alunos que obtiveram nota acima de 7 nessa prova? Veja, 4 a cada 5 alunos, 4 num todo de 5 alunos, obtiveram nota acima de 7. Qual o percentual de alunos que obtiveram nota acima de 7 na prova? Neste exemplo, veja que você tem 4 em 5, onde fica 4 como numerador, 5 denominador. Você vai duplicar ele para chegar na forma de porcentagem, para deixar ele com o padrão da porcentagem. Quando você duplica ele, 4 vira 8 e 5 duplicado vira 10. Para a porcentagem, o 8 vai virar 80 e o 10, 100. Para 100%, 80 para 100%, ele vai ficar 80%. Então, 80% dos alunos obtiveram uma nota de 7 na prova. Nesse exercício 2, em uma outra turma de 7 alunos, de 7º ano, 2 em cada 10 alunos obtiveram nota máxima na prova de matemática. A pergunta é, qual o percentual de alunos
que obteve a nota máxima nessa prova? Um tempo para tentar resolver aí. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui? Vem com o professor aqui na tela para a gente acompanhar. Veja, a pergunta é, uma turma do 7º ano, 2 em cada 10 alunos obtiveram nota máxima na prova. Ele quer saber qual a porcentagem de alunos que obteve nota máxima na prova. Vamos verificar aqui no quadro? Nós temos a razão que ele passa para vocês, que 2 em cada 10 alunos obtiveram nota máxima na prova. Entretanto, a gente tem que transformar essa fração o mais próximo possível da porcentagem. Como a gente pode fazer isso? Pense com o professor, para que a gente possa chegar o mais próximo do numerador e denominador, tratando-se de uma fração equivalente, para que ele chegue mais próximo de 100%. Vamos multiplicar 2 vezes o 10. 2 vezes o 10, você terá 20. E o denominador, 10 vezes o 10, você terá 100. Como você já converteu, já transformou ele numa fração equivalente, agora ele já está, digamos, balanceado na forma de porcentagem. Você teria que 2 em cada 10 alunos, 2 elevado a 10, transformado em porcentagem, 20 sobre 100%, o total de alunos, o número de alunos que obteve a nota máxima, seria 20%.
Então, tendo essa padronização na forma de porcentagem, você consegue obter o resultado. Neste terceiro exercício, em um teste de português, havia 50 questões. Marcos acertou 15 questões. Das 15 questões, qual é a razão entre o número de questões que Marcos acertou, o total? Qual a porcentagem de acertos do Marcos? E Renata também fez esse teste. A razão entre o número de questões que ela acertou e o total de questões é de 7 para 10. Quem obteve o melhor aproveitamento? Foi o Marcos ou foi a Renata? Tempo para tentar identificar o resultado. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui na tela com o professor? Veja só, a primeira pergunta, de 50 questões, Marcos acertou 15. E ele quer saber, na letra A, qual é a razão entre o número de questões que Marcos acertou e o total. Veja a letra A. Quando você tem 50 questões, ele acertou 15, você vai classificar, você vai ordenar ela ou representar ela no número de acertos, que seriam 15, e o total de questões, que seria 50. Nesse caso, dividindo 15 por 5, os dois são divididos pelo mesmo valor, e 50 por 5 tem 3 sobre 10. A razão é de 3 para 10, ou seja, a cada 10 questões, Marcos acertou 3.
Essa seria a letra A. A letra B, qual é a porcentagem de acerto do Marcos? Lembra que a gente fez no quadro agora há pouco? 3 sobre 10, para fazer ele ficar numa fração equivalente, para você deixar ele balanceado na forma de porcentagem, você vai multiplicar ele, deixando ele mais próximo de 100%. Então, 3 vezes 10, 30, 10 vezes 10, 100. Logo, 30%. Então, a letra B seria 30% de acertos. Já na letra C, Renata também fez esse teste. A razão entre o número de questões que ela acertou e o total de questões é de 7 sobre 10. Quem obteve o melhor aproveitamento foi o Marcos ou foi a Renata? Veja, Renata teve mais aproveitamento porque o dela foi 7 sobre 10, que é maior do que o do Marcos, que era 3 sobre 10. Vamos explicar um pouco sobre a razão. Então, razão é relacionado à velocidade média, né? A razão que aparece com frequência em nosso cotidiano, suponha em uma viagem de avião. A razão entre a distância percorrida pelo avião e o tempo gasto em percorrê-la nos dá a ideia de velocidade média desenvolvida por esse avião. Então, nesse caso, a gente pode já entender que a razão está relacionada com a velocidade do avião e com a distância percorrida pelo avião. Veja que na hora que você representa ela, você precisa identificar a velocidade média. Logo, para identificar a velocidade média, você precisa da informação da distância percorrida e precisa da informação de tempo para percorrer essa distância. Neste exemplo, onde a gente vai trabalhar com velocidade média, você teria a viagem de João demorou 6 horas e ele percorreu 4.200 quilômetros de avião. Em média, quantos quilômetros o avião aonde estava João percorreu em 1 hora? Usando a identificação, a forma de você descrever velocidade média, você teria velocidade média, que é o valor que você quer identificar, a distância percorrida, onde ele informa aqui que foram 4.200 quilômetros, e o tempo para percorrer essa distância, onde ele informou que foi 1 hora, ele percorre essa distância. Então, logo, velocidade média é a distância percorrida sobre o tempo. Então, 4.200 quilômetros que ele percorreu sobre 6, que seriam as 6 horas que ele quer saber, seria uma velocidade média de 700 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que o avião percorreu contínua, né? Nesse exercício 4, Marcos e sua família viajaram de carro, de Curitiba até o Rio de Janeiro. Essa viagem demorou 10 horas e a distância percorrida foi de 844 quilômetros. Quantos quilômetros Marcos percorreu em 1 hora? Veja, ele está passando as informações na pergunta. Tente identificar e preencher conforme está a observação embaixo. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha com o professor aqui, vamos na tela verificar. Ó, a pergunta que ele havia passado para vocês é que Marcos e sua família viajaram de carro de Curitiba até o Rio de Janeiro. E essa viagem durou 10 horas. E a distância percorrida foi 844 quilômetros. E ele quer saber quantos quilômetros Marcos percorreu em 1 hora. Então veja bem, ele passa para vocês as informações para que consiga obter a velocidade média. No texto, qual é a distância percorrida? Ele fala para vocês aqui, 844 quilômetros. E ele passa também o tempo para percorrer essa distância, que seria 10 horas. Então, quando você faz a substituição das informações que ele pede, você tem a velocidade média, que seria 844 dividido por 10 horas. Logo, 84,4 km por hora. Esse seria a velocidade média dessa pergunta. No exercício 5, ele pede para vocês que a velocidade média de um avião a jato, veja, um avião a jato, a velocidade dele é bem alta, 850 km por hora. Quantos quilômetros ele percorreria em 2 horas e em 3 horas? Neste exemplo, neste exercício, ele quer saber de vocês 2 vezes a velocidade média, logo em 2 horas e em 3 horas. Tente identificar, não esquecendo que são 2 vezes, são 2 informações que ele quer, de 2 horas e de 3 horas. Tempo para vocês identificarem o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui na tela com o professor? Veja só, ele pergunta para vocês se a velocidade média de um avião a jato é 850 km por hora, quantos quilômetros ele vai percorrer em 2 horas e em 3 horas. Ele quer saber de vocês quantos quilômetros ele vai percorrer, só que são 2 informações que ele quer, em 2 horas e em 3 horas. Como ele passa para vocês as informações, veja, vamos pensar junto aqui. Se a velocidade média desse avião é 850 km por hora, em 1 hora, esse avião percorre 850 km por hora. Logo, para 2 horas, vamos multiplicar o valor que ele percorre em 1 hora. 850 vezes 2. Então, a distância percorrida é 1.700 km por hora. Já na segunda pergunta que ele faz, em 3 horas, basta fazer 850 vezes 3. Veja, 3 horas ele quer saber também. Então, a distância percorrida é 2.550 km por hora. Nesse caso, você consegue identificar nas alternativas A, B, C e D, que tem 1.700 km por hora e a segunda opção, 2.550 km por hora. Então, seria a letra A. Vamos entrar agora em razão, abordando densidade demográfica. Segundo o IBGE, em 2013, o Brasil tinha aproximadamente 201 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 8.515.767,049 km². Ou seja, cerca de 8.500.000 km². Dividindo o número de habitantes pela área, nós vamos obter a densidade demográfica. Então, a razão aqui é a densidade demográfica. Veja que ele passa para vocês o número de habitantes e a área. Então, se o número de habitantes ele mencionou 201 milhões, dividido pela quantidade de quilômetros quadrados, você tem 23,7. Esse 23,7 é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, seria a densidade demográfica. Ou seja, se a população brasileira estivesse uniformemente distribuída em toda a extensão do país, haveria, em média, 24 habitantes. Veja, ele passa 23,7, mas arredondando, como 5, 7 está uma casa à frente do 5, arredonda-se para cima. 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, seria aproximadamente essa média a densidade demográfica. Nesse exercício 6, a cidade de Londrina, localizada na região norte do Paraná, ela possui aproximadamente 569 mil habitantes, segundo o IBGE de 2019, e ocupa uma área de 1.651 km². Determine a densidade demográfica de Londrina. Veja, ele passa para vocês a quantidade de habitantes, aqui antes, no início da pergunta, e passa também para vocês quantos quilômetros quadrados tem a região. Use a mesma fórmula anterior e tente identificar o resultado. Tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha com o professor aqui, vamos verificar na tela? Veja só, a pergunta é: a cidade de Londrina, localizada na região norte do Paraná, possui aproximadamente 569 mil habitantes. Isso é uma informação do IBGE de 2019. E ocupa uma área de 1.651 km². As duas informações necessárias para você identificar a densidade demográfica, ele passou na pergunta. Logo, a densidade demográfica é o número de habitantes, que seria 569, sobre a área que ele também passou para vocês, 1.651. Então, a densidade demográfica é aproximadamente 344 habitantes por quilômetro quadrado. Isso na região de Londrina. Uma informação importante. A dengue ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A principal maneira de evitar a doença é não deixar o mosquito nascer. Leia uma receita caseira de combate ao mosquito da dengue. Misture 2 ml de água sanitária em 1 litro e borrife nas plantas. Não se preocupe, a mistura não faz mal às plantas e mata o mosquito. Nesse desafio, conforme a informação sobre a dengue, Helena misturou meio litro de água sanitária em 1 litro de água. Essa é uma mistura recomendada para borrifar plantas e matar o mosquito da dengue? Lembra que agora há pouco a gente falou ali qual que é a proporção correta para matar o mosquito da dengue. Se Helena usar 5 litros de água, qual a quantidade de água sanitária, qual a proporção de água sanitária deverá usar para compor a mistura corretamente? Veja só, a resposta da letra A, conforme a informação sobre a dengue, a Helena fez uma mistura de meio litro em 1 litro. Não está proporcional, não está conforme foi a orientação, de 2 ml para 1 litro. Então a resposta dessa primeira alternativa, a letra A, não está correta, pois ela deveria ter utilizado 2 ml de água sanitária para 1 litro. Já a letra B, se Helena usar 5 litros de água, qual a quantidade de água sanitária deverá usar para compor a mistura corretamente? Perceba que quando ela tinha 1 litro, ela utilizou 2 ml. Logo, quando ela dobra essa proporção, essa quantidade, essa razão de água, dobra-se o número de água sanitária também. Se ela colocar 2 litros, são 4. Se ela colocar 3 litros, são 6. 4 litros são 8. Logo, a pergunta é 5 litros de água, quantos ml de água sanitária ela tem que utilizar? Seria 10. Então, ela vai usar 10 ml de água sanitária para 5 litros de água normal. Esse slide ele serve para lembrar vocês que agora foi disponibilizado para os alunos do 6º e do 7º ano uma ferramenta, um jogo chamado Matific. Nessa ferramenta, nesse jogo, você pode baixar ele no seu celular, pode acessar o site. Na tela de vocês está aparecendo um código de barra, um QR Code. Apontando a câmera do celular, ele vai direcionar vocês para o aplicativo ou para o site, onde você pode fazer aí o download do aplicativo ou até mesmo acessar o site. Nesse aplicativo, você tem as alternativas de jogos, onde você pode brincar com razão, proporção, identificar desafios, tem algumas brincadeiras matemáticas, um jogo bem ilustrado e bem interessante aí para que você possa praticar os conteúdos matemáticos. Tente acessar o conteúdo
para que a gente vai utilizando esse material aí nas próximas aulas. Então vamos relembrar o que a gente viu nesta aula. A forma percentual de uma razão, comumente utilizada para expressar comparações da parte em relação ao todo, e a porcentagem ela é uma razão, porém para 100, onde a gente vai estar sempre relacionando a 100%. A razão pode ser expressa da forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual. E vimos também que algumas razões especiais, como velocidade média e densidade demográfica, você consegue identificar de acordo com a pergunta feita no conceito, ali no contexto da pergunta. Então, o professor aí gostaria de agradecer esse acompanhamento da aula de vocês. Qualquer dúvida, não esqueça de entrar no Classroom e mandar o questionamento para o professor de vocês e realizar as atividades que estão disponíveis também lá no Classroom. Ok? O professor agradece aí o acompanhamento da aula de vocês. Tenham um ótimo dia!